que o Machia não é branco, como a igreja romana mostrou, que ele era moreno de cabelo crespo. Só que o imperador Justiniano vai mais longe que isso. Ele manda criar uma moeda, um lado da moeda tem a face do Machia, e do outro lado da moeda tem a face do imperador. Aí está lá o imperador de cabelinho liso, e do outro lado da moeda está Yeshua, com um cabelinho de pimentinha e de barba. O imperador Justiniano teve coragem de fazer isso. E isso é uma prova arqueológica que não, é incontestável que o Machia de Israel é branco. Se o imperador romano mandou fazer uma moeda com o rosto dele e com o rosto do Machia do outro lado, isso é uma prova incontestável. No domingo que vem, no sábado que vem, a gente, se o Eterno permitir, a gente vai mostrar para vocês no vídeo vários detalhes de imagens que você vai falar assim, é incontestável. Não tem como contestar. Não tem como contestar já começando pela história, pelos análises da história. Você sabe que o povo egípcio era o quê? Negro. Então como alguém confunde um israelita com um egípcio? Se ele fosse branco. Confundiram Shaul, confundiram Moshe, confundiram José, confundiram todos os homens do Eterno. Todos os homens do Eterno foram confundidos. Então, é incontestável. Abra sua Bíblia em em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 4, versículo 2 em diante. E Yohanan tem uma visão. Ainda você vê que a Igreja Católica Romana é tão descarada que ela tira os negrão de cena e coloca um desenho lá de João com a perninha cruzada, igual um boiola. Um Jesus boiola. É verdade. Um Machia todo boiola. Um João boiola, um apóstolo Paulo boiola, tudo com jeito de boiola. Aquela mãozinha, com os dedinhos para cima apontado. Quer dizer, fizeram realmente o que eles queriam com a história, com a verdade. 4, versículo 2. E logo fui arrebatado no Ruá, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a jaspe, pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e a aparência semelhante a esmeralda. Então, se você pegar a pedra jaspe e a sardônica, você vai ver que são duas pedras escuras. A jaspe é a que mais tem aparência de cor de pele, porque ela é uma cor mogno. É aquela cor, você vê aquelas pessoas morenas, que elas parecem barro? Então é a cor jaspe. Essa é a cor jaspe. Então, Yohanan está descrevendo a forma e a cor de quem? Do Machia. Ele estava vendo o Machia dentro de um contexto único, em forma e cor, aparência, ele descreve a cor. Então, essa história de um Machia loiro, de olho azul, isso é coisa do sistema. O sistema, irmão, sempre mentiu para nós. Sempre nos enganou. Aí você pergunta assim, mas, pastor, como que fica essa história aí dos judeus que estão aí hoje, esses judeus que estão aí? Irmão, nunca existiu esse nome judeu. Isso foi eles que inventaram. Desde o começo, eles criaram uma outra tribo. Eles roubaram a história do Machia.
A igreja romana apoiou esse sistema, que está aí, que vocês estão vendo. Tá? Eles não são a raiz israelita. Eu não estou pregando antissemitismo, porque eu também não tenho nada contra eles, porque muitos deles servem ao Eterno de verdade, são piedosos, tá? São homens do Eterno, não posso falar mal que não são. São homens servos do Eterno, mas nunca existiu essa tribo judeu. Não existe essa tribo. Isso é a maior mentira que existe. Eles pegaram essa história. Então o que aconteceu? Quando o povo Yehudim, os israelitas verdadeiros, começou a ser dispersado pelo Império Romano, no ano 70, depois do Mashiach, que o Império Romano houve uma rebelião, os judeus não aceitavam Roma lá. Por que aconteceu? Por que os judeus não se misturaram? Por que a cor não foi, com o tempo, não foi sendo destruída e tirada dos judeus? Porque o próprio Kefa, em Atos dos Apóstolos, fala o que? Atos capítulo 10. Vamos lá. Quando o Eterno manda Kefa ir até a casa do centurião Cornélio, então olha o que começa a acontecer. Quando o Eterno fala, vai lá e prega a palavra. O que Kefa fala? Atos 10, versículo 28. Kefas era um obediente à palavra do Eterno, ele diz o quê? Disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um homem em Erude ajuntar-se ou chegar-se a um goi. Mas Elohim mostrou-me que é nem homem com chame comum ou imundo. Então Kefas seguia a Torá. Em Números 12, é um mandamento da Torá, que nenhum Yehudim podia se aproximar de outro homem. Vocês estão compreendendo? De outra nação. Não podia ter relacionamento, não podia ter amizade, não podia casar, não podia se envolver. Inclusive, a palavra mostra que lá no começo que muitos egípcios vieram com os judeus. Então, aquela raça negra egípcia mantinha o quê? A linhagem de quem? Dos Yehudim, dos israelitas. Então não era lícito se aproximar. Porque aquele homem era branco, Cornélio era branco, porque ele era um cidadão romano. Ele era europeu. Então Kefas estava proibido de se aproximar dele. E de qualquer outro. Vocês estão entendendo? Então, por esse motivo, não tem essa história, mas eles se misturaram com os impérios. Mesmo o Império Babilônico era formado por negros. O Império Babilônico era também formado por negros. E existem provas arqueológicas de imagens, desenhos na parede, de inúmeros desenhos e imagens que foram achados dos babilônicos, que eles eram negros. Ah, mas aí o Império Grego, muito pouco. O Império Grego ficou muito pouco tempo imperializando os israelitas. Não dava tempo para destruir e mudar totalmente a cor de uma nação. E os judeus e os israelitas naquela época tinham um costume de seguir a Torá, realmente, de não se misturar com outras nações. Então, por esse motivo, a linhagem negra era preservada. Os israelitas preservavam a sua linhagem. Aí, esses judeus que vocês estão vendo aí são chamados sionistas. Esses judeus foram pessoas que foram convertidas em outras sinagogas, porque Moshe, desde a época de Moshe, a palavra diz que Moshe tinha várias sinagogas espalhadas pela Ásia, por vários lugares do mundo. Então, esses judeus são os gentios que se converteram nas sinagogas ao longo do tempo. E quando os Yehudim verdadeiros, os israelitas, foram dispersados, os negros foram tirados, foram banidos de Israel e foram escravizados. Inclusive os árabes tinham mania de fazer, sabe o quê? Os sarracenos invadiam Israel, pegavam os Yehudim, os israelitas, e vendiam como escravo. Então foi de lá que surgiu essa história de escravizar negros. Foi de lá que começou isso aí. Então os navios que eram dos judeus, que eram desses judeus sionistas, já desde aquela época, enchiam de israelitas negros. Eles queriam limpar Israel, queriam tirar os negros, inclusive os templaros fizeram isso, a mando da igreja romana.
Tá? Os templários iam para Jerusalém e matavam os negros em massa. Matavam assim aos milhares. Não era pouco, não. Eles passavam e deixavam enxurradas de sangue. Só que a história mente para nós, ela não conta a verdade. E eles pegavam os negros, prendiam e levavam como escravo. Foi da onde que surgiu a escravidão. O Brasil foi um dos países que mais acolheu os negros aqui escravos nesse país. Então esses que chamam-se de judeus, que vocês estão ouvindo falar aí, eram os donos desses navios, porque eles vieram de outros lugares do mundo e queriam fazer uma limpeza étnica em Jerusalém, limpar, tirar os negros de lá e estabelecer um novo Israel, um Israel branco, um Israel caucasiano, totalmente diferenciado da verdadeira raiz, que era a raiz negra de Israel. Então eles conseguiram fazer isso. Por que que Yeshua fala aqui, ó, em Apocalipse, voltando lá em Apocalipse 2, Apocalipse 2, então você não se assusta não, gente. Se assusta não porque... Desculpa, 2 não, Apocalipse 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. E Yeshua fala a Yohanan o seguinte: e eis que eu farei aos da sinagoga de Hassatã, aos que se dizem Yehudim, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Agora, quem são esses que dizem ser o quê? Yehudim. Na Bíblia comum está escrito o quê? Judeus. Porque esse nome judeu não é o nome original, gente. Então, por isso que eu falo para você, essa história de igreja judaica messiânica não existe. E judeus ortodoxos não existe, foi eles que inventaram. Esses judeus sionistas. Então, esses sionistas foram, juntamente com Roma, são responsáveis pela retirada dos negros e pela escravidão dos negros em Israel. Eu sei que eles vão ficar fumando quando essa mensagem for para o YouTube, mas eu estou pouco me lixando com os efeitos. Eles têm que provar o contrário, não sou eu que tenho que provar nada. Quem tem que provar são eles. Então, o que eles fizeram? Eles prenderam, expulsaram e mataram. E estabeleceram esse Israel que você vê aí, que é padrão totalmente diferenciado das raízes. Um Israel branco, de olho verde, azul, gente branca, rica. E Yeshua disse o quê? Eis que eu conheço a tua pobreza. E aqueles que se dizem Yehudim e não são. E sim, antes são o quê? Sinagoga de Satanás. Quem é que vive na pobreza hoje no mundo inteiro, jogado nos guetos? É os judeus? Não é os judeus, irmão. Então, quando você lê a história, que conta a história daqueles judeus que há muitos séculos atrás viviam jogados nos cantos, nos guetos, sendo maltratados, sendo mortos, sendo queimados vivos, não é esses judeus que vocês vê hoje, são os Yehudim, os verdadeiros, os israelitas, escravizados, vendidos como escravos. O nosso país, o Brasil, tem uma das maiores